Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 16. A partir do 16 diz assim a palavra do Senhor: Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Podeis sentar, os irmãos estão de pé. Quarta aula, falando sobre a disciplina do jejum, que seria a nossa terceira disciplina. Eu não sei se os irmãos têm percebido que essas disciplinas espirituais, elas estão intimamente ligadas. Vocês perceberam como, quando eu ministrei a aula introdutória acerca desse módulo, eu falei de alguns princípios que logo depois, na prática, o pastor Rafael, por exemplo, enquadrou aquelas mesmas coisas que eu havia falado acerca de uma espiritualidade. Ele enquadrou as mesmas coisas em cima de meditação e as mesmas coisas depois em cima de oração também. E muito semelhantemente acontece com o jejum. Porque essas primeiras disciplinas fazem parte de um quadro, as primeiras 4 disciplinas, a próxima será o estudo, meditação, oração, jejum e estudo, fazem parte de um quadro de disciplinas pessoais. Disciplinas das quais você precisa fazer apenas você mesmo. É entre você e Deus. Você mesmo e Deus. Ok? Então a disciplina do jejum, ela vem para ser mais uma fatia dessa pizza que nós estamos recortando. Mais um gomo dessa mexerica, dessa pocã. Então percebam, eu queria que vocês fossem entendendo que a intimidade, a espiritualidade, ela é algo a ser construída por várias etapas, não apenas por uma. Nós não nos tornamos pessoas que têm uma experiência vasta com Deus e com a sua presença, sem nós evoluirmos, crescermos em Deus. E esse crescimento passa por várias facetas, por várias partes, por várias perspectivas. E a perspectiva que nós abordaremos hoje é a disciplina do jejum. Amém, irmãos? Amém, queridos? Então vamos lá. Antes de entrar propriamente no jejum, eu quero, por exemplo, desmistificar 2 conceitos que são os grandes problemas para a prática do jejum. A descaracterização do jejum, ela ocorreu durante a história por 2 conceitos. Um muito antigo e um bem mais recente. Por exemplo, se nós perguntarmos, talvez numa igreja como a nossa, quem de vocês saberia me explicar o que é o jejum? Quem de vocês, talvez, se eu perguntasse numa igreja, se eu esperasse o culto agora de daqui a pouco, domingo à noite, com mais pessoas, e eu perguntasse, quem de vocês já praticou o jejum alguma vez? Talvez um grande número de pessoas nunca nem tenha praticado. Não tenha nem ideia do que é isso. Já ouviu falar, porque o jejum não é um conceito exclusivamente cristão e religioso. Você vai fazer um exame de sangue, né? Então, em alguns exames, a pessoa já te orienta. Tem que ser em jejum, de tal horas, no mínimo para frente, você tem que estar em jejum. Enfim, mas muitas pessoas, mesmo tendo uma ideia do que seria o jejum, não faz noção da sua importância espiritual e de como praticá-lo. Principalmente por 2 motivos. O primeiro motivo dessa descaracterização
foram as práticas excessivas de jejum que aconteceram durante a Idade Média. E essa prática excessiva de jejum nós chamamos historicamente de ascetismo. Ascetismo seria uma prática de uma abstinência tão severa de alimentos em que ela chega a agredir o corpo fisicamente. Na verdade, o propósito desse jejum severo é justamente esse, de você ultrajar o próprio corpo, negando a ele o alimento. Então, por causa de pessoas que sofreram de inanição, pessoas que chegaram a ficar doentes e que mantinham ali os seus propósitos de jejum firmemente, como um sinônimo de espiritualidade. Então, o jejum era usado como uma espécie de termômetro. Então, isso trouxe um certo preconceito contra o jejum ao longo dos anos para a igreja. Por quê? Porque nós sabemos que esse não é o propósito do jejum. Então, as pessoas, desde a Idade Média, a igreja vir tendo contato com aquele modelo, com aquele propósito de jejum, isso foi sofrendo certas recriminações na igreja. Por quê, irmãos? Vamos pensar em uma situação bem simples. Isso serve para todas essas disciplinas. Quando nós falamos de uma coisa chamada disciplina, seja qual for, logo depois, antes de eu dizer o que é essa disciplina, qual é a primeira coisa que te vem à mente? Disciplina é uma coisa fácil? Quando nós estamos trabalhando um módulo chamado Disciplinas Espirituais, onde a primeira disciplina nós falamos meditação. Quantas pessoas aqui, antes de ouvir aquela aula, saberiam o que era meditação ou já teriam praticado aquela meditação que o pastor Rafael nos ensinou aqui? Quem? Ninguém. Disciplina é contra a nossa natureza. Então, e ainda mais com o tempo, ao longo dos anos, isso foi nos afastando da essência desses princípios. Quanto mais tempo se passar, mais duro será ouvir sobre isso. Por exemplo, muitos de vocês já frequentam a igreja há anos e ainda não foram ensinados sobre essas coisas. E agora ouvindo, talvez pense assim, meu Deus, como é difícil. Talvez se você fosse ensinado nos primeiros dias da sua conversão, você agora praticaria isso e talvez até estaria ensinando os outros a isso. Quanto mais tempo se passa da sua distância para uma das disciplinas espirituais, mais difícil se torna de praticá-la. Mais pesada ela parece ser. Então, quando nós pensamos em disciplina do jejum, é inerente, é natural que você perceba de cara que isso exige, que isso custa algo. Quando nós vamos falar então desse princípio que ele requer uma renúncia, de cara os cristãos, em geral, fazem a opção da comodidade. Porque é muito mais fácil você deixar isso para amanhã. Afinal de contas, aparentemente, você não viveu até hoje sem isso? Então, qual é o grande benefício que isso vai trazer? Até hoje você não está vivo, mesmo não tendo praticado isso? Então, quando nós ouvimos essa questão da disciplina, nós temos uma distância muito grande, seja qual for. A disciplina do jejum, ela carrega uma barreira ainda maior, porque ela exige algo do nosso corpo físico. E nós temos mais dificuldade ainda do que de simplesmente ordenar a nossa alma a realizar a nossa tarefa, e agora nós inserimos no contexto da espiritualidade uma disciplina que não basta dar uma ordem à alma, é preciso dar uma ordem agora à alma e ao corpo. O segundo obstáculo para a disciplina do jejum, ele é bem mais atual. De alguns anos para cá, desenvolveu-se a ciência
Amém, queridos? Quantos estão comigo? Preste atenção. Graças a Deus vem se desenvolvendo a ciência da alimentação e da nutrição. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Mas muitos de nós têm se tornado escravos na mente, não no corpo. Na mente. Com conceitos nutritivos, como por exemplo assim, não que isso não seja bom, mas isso não pode dominar sobre você. Porque nós não somos pessoas normais. Nós somos pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então as pessoas agora desenvolveram uma ideia de que, por exemplo, se você não comer de 3 em 3 horas, vamos lá, vou usar o padrão, o ideal. De 3 em 3 horas você vai ter algum tipo de deficiência no seu corpo nutritiva. E eu já ouvi diversas vezes, até mesmo pastores dizendo e ensinando os irmãos na igreja, que eles precisam obedecer este princípio antes de obedecer o princípio do jejum. Porque, irmão, se você jejuar, isso vai prejudicar o seu corpo. Isso vai prejudicar o seu corpo. Se você jejuar, você vai sofrer perda de vitaminas e o seu organismo, e papapá, e vem uma pressão a partir desse contexto. E eu já vi muitas pessoas dizendo assim, eu não tenho como, eu não posso jejuar, porque se eu ficar 6 horas, 12 horas sem comer, o meu corpo, eu passo mal, eu sinto dor de cabeça, eu tenho não sei o quê, e essas coisas todas são ladrões da nossa alma, da nossa identidade, que nos impedem de viver de fato coisas espirituais que o Senhor deseja plantar dentro do seu coração. O jejum não é algo, não é um convite do Senhor para nós, para que nós façamos disso a base da nossa alimentação. O jejum não é um jeito de comer fisicamente. O jejum é um jeito de comer espiritualmente. Amém? Então esses são os 2 maiores desafios. Esse mito que existe agora científico, de que se você não comer de tantas em tantas horas, se você não comer aquele tipo de comida exata, você vai ser uma pessoa deficiente fisicamente. Como se a nossa vida estivesse nas mãos dessas coisas, e não nas mãos do Senhor. Amém? O jejum bíblico. Primeira coisa que é preciso afirmar, para nós entendermos o que a Bíblia ensina sobre o jejum, né? O jejum bíblico. Primeiro, jejum é dieta? Sim ou não? Não. Então, jejum não é dieta. Ok? Jejum não é dieta. Eu tenho uma prática de jejuar e as pessoas às vezes acabam ouvindo falar, né, principalmente quem é mais perto de você, família ou amigos bem próximos, que às vezes não entendem essas coisas. E normalmente o que a pessoa fala é, você não pode ficar tanto tempo sem comer. Normalmente as pessoas fazem esse tipo de objeção. E normalmente nós aceitamos isso, porque é muito mais fácil nós aceitarmos esse conselho para continuarmos na comodidade que nós estamos. Quer ver uma coisa que as pessoas falam? Para que jejuar? Se você quer emagrecer, você precisa ir num nutricionista, não sei o que, tá. Outra objeção que as pessoas fazem. Mas por que você está jejuando se você não emagrece? Porque para a maioria das pessoas, jejum é um foco e um objetivo em ter resultados no corpo. Jejum é dieta? Sim ou não? Jejum não é dieta, irmãos. Amém? O que mais jejum não é? Jejum não é uma greve de fome. Eu lembro uma vez, não sei se o Rafa vai lembrar, acho que o Rafa vai, que
Aconteceram uns episódios lá políticos no estado do Rio de Janeiro, e o atual, então, governador do Rio de Janeiro na época era o Antônio, né, o Antony Garotinho. E ele foi levado, né, para reclusão. Ficou uns dias lá e aconteceu uma situação depois. Ele teve uma oportunidade de responder aquilo, mas em uma espécie de habeas corpus. Então ele fez greve de fome. Greve de fome. Diz ele que só ia comer o dia que a verdade viesse à tona. E ele é cristão. Queridos, jejum não é greve de fome. Deixa eu dizer algo para você. Não adianta você chegar para Deus e dizer que você vai se abster de alimentos, dizendo assim: eu só vou comer quando o Senhor falar isso comigo. Isso é criança, coisa de gente imatura. O jejum não é uma greve de fome, não é para botar Deus contra a parede. O jejum não tem o propósito de obrigar a Deus a fazer algo ou a dizer algo. Amém? Então o jejum é greve de fome, sim ou não? Ok. Aqui não. Quais são os tipos de jejum, então, que nós temos? Alguém sabe me dizer? Segundo a Bíblia, nós temos basicamente 3 tipos de jejum que a Bíblia menciona que foram feitos. Pecado? Eu acho que do pecado se chamaria, na verdade, santidade, né? Não, esse é o jejum verdadeiro, né? Isaías 58. O jejum que Deus quer que façamos, né? Mas, na verdade, os tipos de jejum... Você não deve jejuar do pecado, né, irmão? Porque do pecado você não pode cometer. Então, pecado você não tem jejum, você não pode comer isso. Então, você não se alimenta disso, né? Vamos lá. Os tipos de jejum são total e parcial. Total e parcial. O que seria o jejum total? O jejum total é aquele onde você se abstém completamente de qualquer tipo de alimentação. Esse é o jejum total. O jejum total tem 2 modalidades: com água e sem água. Vocês se lembram da história de Esther? O Senhor ordenou a Esther que ela e todo o povo jejuassem sem comer e sem beber por 3 dias e 3 noites. Esse é o jejum total sem água. Esse jejum é um jejum extremamente delicado, que só deve ser praticado se de fato você discernir que há uma ordem do Senhor para que você faça isso. Caso contrário, você não deve fazer isso. Por quê? Porque isso pode colocar a sua vida em perigo, em risco. Então, o jejum total sem água deve ser praticado sob orientação do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós temos ainda o jejum total com água. Por exemplo, vocês sabem citar alguém que jejuou sem nenhum alimento, mas bebeu água? Quem? Alguém? Alguém sabe dizer? Vamos lá, pessoal, isso é uma escola. Jesus. 40 dias sem comer, mas Jesus bebia água. Ele estava sem o consumo de nenhum tipo de alimento. Mas quando os 40 dias findam, a Bíblia diz que ele teve fome. Como é que Satanás tentou ele? Você não é filho de Deus? Se você ordenar
Vocês lembram? O que Deus falou? O que o diabo falou para Jesus? Exatamente. Você pode transformar essas pedras em pães. O que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem. Jesus respondeu isso? Não apenas isso. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Citando Êxodo. Jesus estava citando Êxodo, quando naquela passagem eles recebiam a palavra do Senhor, e eles passavam pelo deserto, e o Senhor disse a eles isso pela palavra. Então, o Senhor Jesus recita a dádiva da lei. Nem só de pão, fazendo uma alusão ao que sustenta a vida do homem de Deus e da mulher de Deus. Não são as coisas da terra, são as coisas que vêm do Pai. Ok, e para encerrar essa parte, nós temos ainda o tipo de jejum parcial. O que é o jejum parcial, irmãos? Alguém? O jejum parcial é aquele que nós nos abstemos de um grupo ou de um tipo ou de alguns tipos de alimentos. Alguém sabe algum exemplo na Bíblia de alguém que praticou o jejum parcial? Daniel. Exatamente. Daniel, por 21 dias, 3 semanas, ele se alimentou apenas de legumes e de frutas, coisas que lhe eram comum da sua alimentação hebraica, e não fazendo uso da alimentação da casa do rei. Então ele escolheu se consagrar e se abster daquelas coisas, para que eles tivessem um tempo jejuando diante do Pai. Então vamos lá, vamos ver se vocês estão entendendo. Existe o jejum total, com água e sem água, ok? E o jejum parcial, que é excluir ou tirar da sua alimentação um determinado grupo de alimentos, ou tipo de alimentos, ou tipos de alimentos por um período. Ok, irmãos? Vou responder algumas perguntas que ninguém fez, mas que todo mundo quer fazer. Pastor, eu quero fazer jejum de chocolate. Isso é jejum? Não, isso não é jejum. Isso é um propósito que você poderia fazer, como o de não beber refrigerante, por exemplo. Jejum significa abstinência de alimentos. Abstinência de algo que você come e que é importante dentro da sua alimentação. Ok? Chocolate não faz absolutamente nenhuma diferença na sua alimentação. Isso não é jejum. Jejum é se abster de algo que você precisa para viver. Jejum de refrigerante, isso não é jejum. Isso pode ser um propósito da sua alimentação. Sim ou não? Pastor, sou viciado, dependente químico, físico, emocional do Facebook. Vou fazer um jejum de Facebook. Glória a Deus, meu filho, minha filha, pela sua iniciativa, mas isso não é jejum. Isso é um propósito entre você e Deus. Glória a Deus pela sua iniciativa. Mas jejum é uma disciplina espiritual praticada desde o Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, pelos pais da igreja, por todos os cristãos que foram relevantes na face da terra e que tem a ver com a abstinência de algo que é imprescindível para a sua alimentação. Vou dar um exemplo agora do que seria um jejum parcial. Você poderia fazer um jejum parcial de só comer salada, legumes, frutas, durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 20 dias, 40 dias. Você poderia fazer um jejum de tomar apenas
bebidas líquidas, suco, vitamina, você poderia fazer. Isso é um tipo de jejum parcial. Quem mais poderia me ajudar com algum exemplo? Você poderia tirar da sua alimentação, por um período de tempo, o consumo de carne. Quem mais? O que mais? Isso. Então, esse tipo de coisa é jejum. Então, Isso. Um outro tipo, agora sem ser de grupos de alimento, de períodos. Você pode fazer um jejum parcial, um exemplo. 1 semana sem almoçar. Só tomando café, fazendo o lanche das 10. Se você faz a alimentação correta de 3 em 3 horas, né? Se você só toma café, almoço e janta, você cortaria o almoço, só tomaria café e jantaria. Durante 1 semana, durante 2 dias, durante 3 dias. Isso também é um jejum parcial. Pode falar, Josa. Ok, corretíssimo. Quem faz uso de medicação, como que funciona isso em relação ao jejum? Se o seu medicamento, por exemplo, tem remédios que só devem ser tomados a partir de uma refeição. Então, se você faz isso, você tem que organizar o seu jejum a partir daquela refeição. Veja bem, mas estou falando de uma situação de acomodação. Porque se você começar a praticar o jejum, vai chegar uma hora que você vai ter que tomar o remédio sem comer. Porque o seu espírito vai ter tanta sede, tanta fome, que você vai querer aumentar o seu jejum. Então, eu vou falar sobre isso mais no final, mas eu vou só dar uma pincelada. Essas coisas são hábitos que nós construímos, que podem ser mudados. Você não tem como você... se eu ficar sem almoçar, eu passo mal. É verdade, só que você também nunca ficou. Se você começar a praticar isso, vai ver que rapidinho você muda esse hábito. Ele é psicológico. A sua mente, ela vai ingerir sobre o seu corpo uma mudança de hábito. Você vai mudar isso, é inevitável. É como fazer o jejum, eu vou falar no final. Eu vou dar essas dicas no final, como é que vocês vão fazer para praticar isso, para não passar mal, para não ter algumas dificuldades. Agora eu queria mais que vocês entendessem os tipos. Ficou claro? Parcial e total. Gente, você nunca jejuou. Você não tem como falar que hoje, isso é uma besteira, que você agora vai ficar 24 horas sem comer a partir de agora. Não faz isso, que isso é bobeira. Você vai sentir reações adversas, extremas no seu corpo. E talvez você ainda não tenha maturidade cristã suficiente para suportar isso. Então, o que 95% das pessoas que querem jejuar fazem no primeiro dia, quebram o seu jejum. E aí o que você mesmo faz? Se desestimula, pensa que você não vai conseguir e nunca mais você pratica aquilo. Porque você acha que você é derrotado nessa área. Eu não vou mais conseguir, então eu não vou jejuar. Amém? Posso dar um passo para frente? Segundo ponto dessa aula. O jejum é um mandamento bíblico? É um mandamento, sim ou não? Sim ou não? Donizete, está em dúvida? O jejum não é um mandamento bíblico. Não há nenhum texto nas Escrituras que ordena o jejum, com exceção de um texto em Levítico, para Israel, que uma vez por ano, no dia da expiação, dia esse que não existe mais, porque a expiação foi feita, de uma vez por todas,
toda a nação jejuaria um dia por ano. O único texto que ordena expressamente está em Levítico. E ordena que o povo de Israel, no dia da expiação, no dia anterior, eles jejuem em consagração ao Senhor. Há textos que indicam que o jejum deva ser praticado, mas não como uma ordem. Por exemplo, Mateus capítulo 6, olha só o que diz aqui quando nós lemos, eu vou só repetir. Mateus 6,16, quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas. Olha para mim, Jesus fala, se jejuares, ele fala, se jejuares, o que ele diz? Quando jejuares. Quando é uma ordem? Não. Mas há uma dúvida de Jesus, se eles iam jejuar? Sim ou não? Gente, vamos lá. Sim ou não? Jesus estava em dúvida se eles iam jejuar? Mas Jesus ordena eles jejuarem? Então não é nenhuma ordem e nenhuma dúvida. É uma possibilidade. Ok? Verso 17. Quando, porém, jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Esse texto é uma forte indicativa de que não é um mandamento, mas é um desejo de Jesus, que os discípulos jejuassem. Não se trata de ser uma ordem, se trata de ser um convite. A espiritualidade em Cristo no Novo Testamento, esse texto que nós lemos, eu não quero gastar muito tempo nisso, mas é preciso, ele faz parte de outros 2 textos que falam sobre a prática de dar esmolas e a prática da oração. E todos os 3 princípios, esmola, oração e jejum, estão encaixados aqui dentro de um quadro extremamente semelhante. Jesus ensina os discípulos fazendo um contraponto com os hipócritas da época. E ele sempre faz o seguinte contraponto: eles fazem, quando vocês fizerem, façam desse jeito. Normalmente a espiritualidade da esmola, da oração e do jejum aqui está sendo denunciada por Jesus, porque todos os fariseus faziam para serem vistos pelos homens. Em todos os 3 princípios, Jesus faz uma contralógica. Não façam desse jeito. Quando vocês forem fazer, façam para que o Pai veja. Esse Pai que vê em secreto. Amém, irmãos? Segundo texto, vai mais para frente, Mateus 9. Mateus 9, verso 14. Então vieram os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão, em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias, jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e faz maior rasgo. Olhe para mim. Os caras foram interrogar Jesus, os discípulos de João, porque eles jejuavam. Então veja bem, toda a história, todo mundo sempre jejuou. Aí eles chegam para Jesus: nós os discípulos de João jejuamos. Tudo bem, de repente é uma coisa só nossa. Mas não, eles citam, os fariseus também jejuam. Por que os teus discípulos não jejuam?
Jesus responde: como eles vão ficar tristes, jejuar, agora se o noivo está aqui para a festa? Agora é a hora de se alegrar. Mas quando o noivo for tirado, certamente eles jejuarão. Há uma expectativa em Jesus de que os seus discípulos jejuem. Amém? Jesus estava falando do quê? Da sua ascensão. Quando ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e depois de dias ensinando a igreja, 10 dias, aparecendo, visitando, fazendo coisas, e ele é assunto ao céu, ele é assunto levado às alturas. A partir daquele instante, me parece que Jesus está falando que havia uma expectativa nele, de que a sua igreja, os seus discípulos, então, se colocassem em jejum diante da presença dele. Agora, o que Jesus diz no texto antes? Quando vocês forem fazer isso, não façam como os hipócritas, façam em secreto. Unja a sua cabeça, lava o seu rosto, para que ninguém veja. Vocês estão entendendo, irmãos? É uma ordenança? Não, é uma expectativa de Jesus. Você é obrigado a fazer? Sim ou não? Não. Mas se você praticar, se você fizer, você corre um risco muito sério de agradar uma expectativa de Jesus. Qual é o maior desejo de um cristão? Agradar o seu Senhor. Adorar o seu Senhor. Ou seja, não é se é mandamento, não é se eu sou obrigado. Quer ver uma coisa que eu acho louca? Tem mais textos ensinando sobre jejum e induzindo o povo de Deus a praticar jejum do que a dar dinheiro na igreja. Mas ninguém questiona se dar dinheiro na igreja é certo. Tem menos textos na Bíblia que ensinem no Novo Testamento a entrega de um dinheiro na igreja do que a prática do jejum. Mas a prática do jejum é contestável para nós, por quê? Vocês estão entendendo, irmãos? Não é sobre uma obrigação, é sobre um desejo que há no coração do nosso Senhor, uma expectativa que há nele. Se nós queremos romper com o mundo humano, natural, e viver no centro da vontade de Deus, nós precisamos nos atentar para os desejos do nosso amado Mestre. E a prática do jejum, certamente, está entre as expectativas que Jesus tem para a sua igreja. Nós precisamos praticar o jejum. Amém? Eu caminho já para o encerramento. E tem duas coisas que eu gostaria de considerar. Primeiro, qual é o propósito do jejum? Já deu meu horário? Não, ainda tem 10 minutos. Qual é o propósito do jejum? Hã? E aí, pessoal? Por que eu devo jejuar? E aí? Para ter mais intimidade com Deus? Para matar a carne? Vamos lá. Tem um probleminha que eu quero tratar antes de falar de coisas boas sobre o jejum. Vamos falar de coisa ruim. Tem muitas pessoas na igreja que fazem jejum como uma moeda de troca, uma barganha com Deus. Eu vou jejuar tantos dias para o Senhor me dar isso. Eu vou jejuar tanto tempo de tal coisa para o Senhor fazer isso na minha vida. Para o Senhor me dar tal benefício. Esse propósito barganhoso, ele não é bíblico, pelo contrário, ele é pecaminoso. Eu vou explicar por que ele é pecaminoso, porque ele induz um povo a buscar as mãos do abençoador,
a bênção de Deus e não o Deus da bênção. O jejum bíblico, ele tem um principal propósito, anote isso. O principal propósito do jejum bíblico é a presença de Deus, é a glória de Deus. Nós não jejuamos por absolutamente nada. A única coisa que prioritariamente faz um cristão jejuar é o próprio Deus. Por que você jejua? Por Ele. Qual é o seu foco no seu jejum? É Ele. Como é feito o seu jejum? Como Ele gosta de que eu jejue? Por que você jejua? Por amor a Ele. Isso é interessante? Não. Não. Talvez enquanto eu estou falando isso, muitos de vocês até se passaram a seguinte pergunta na mente. Então para que eu vou jejuar? Eu não vai ter nada, nem um tiragosto. Já sei, se eu jejuar, eu vou ser cheiro do poder de Deus. Irmão, talvez, e talvez não. Se você não for, mesmo assim você jejuaria? Só por Ele? Só para tentar estar mais pertinho dEle? Conhecer melhor o Senhor? Ou isso não é suficiente mais para a igreja? Será que eu preciso prometer que se você jejuar, você vai ver o quarto céu, a quinta dimensão do sei lá do quê, do anjo com cabeça de cavalo pegando fogo, porque algumas pessoas jejuam e têm essas experiências. Então muitos de nós jejuamos. Não, pastor, eu não jejuo por barganha. Amém, irmão, glória a Deus. Pelo que você jejua? Porque eu quero ter experiências com o Senhor. Eu entendo você, experiências ainda é superficial. Não busque experiências, busque só Ele mesmo. Sem experiências. Só por amor. É só por adoração. É sem esperar absolutamente nada em troca. Não jejue para que Ele te ouça. Jejue porque Ele é digno de receber a sua adoração. Amém? Se eu perguntasse para muitos de vocês, talvez todos diriam: eu jejuo porque eu quero conhecer mais de Deus, eu quero conhecer mais a palavra, eu quero ter dons espirituais. Isso já é muito bom, porque já não é barganha, no sentido de obter um benefício físico, mas ainda assim é um tipo de barganha, uma barganha espiritual. E se Ele disser que não vai te dar nada, não vale a pena buscá-lo? Porque aqui no final dessa ministração eu vou contar alguns testemunhos para você. Mas eu jamais imaginaria que essas coisas aconteceriam em mim enquanto eu jejuava. Até porque eu não fui ensinado sobre isso, eu fui tentando aprender com os meus amigos. Jeremias. Eu tentei aprender com os meus amigos que me ensinaram muita coisa enquanto eu olhava para a vida deles. Davi, já ouviram falar? Davi, meu amigo Davi. Tem gente que chama ele de rei, tem gente que chama ele de homem segundo o coração de Deus. Pastor Davi. Esse cara me ensinou muita coisa sobre desejo pela presença de Deus. E eu então, sem saber, muitas vezes jejuei, sem nem saber porquê, mas em todas as minhas orações, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero me render ao Senhor. Porque enquanto você impõe sobre si mesmo uma limitação física, você precisa romper com o mundo natural, porque senão você não suporta a pressão que as coisas da terra fazem sobre você. Tem pessoas que jejuam e elas dizem: eu não posso, como que eu vou jejuar se lá na minha casa vão fazer almoço? E daí? Você precisa romper com essas coisas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? O principal propósito do jejum é esse. É Deus. E basta. Amém? Mas o jejum tem propósitos secundários. Diga comigo, secundários.
Quais são os propósitos secundários? Primeiro, o jejum traz à tona as coisas que ainda têm controle sobre nós. Irmão, segura o seu espírito que a porrada vai ser certeira. Segura o seu espírito. Tem gente que quando fica com fome fica nervoso. Fica irritado. Fica sem paciência. Querido, não é a comida que faz isso. A ausência dela só revela quem você é. O jejum traz à tona o que o seu caráter ainda é. Se você fica nervoso porque você fica sem comer, não é porque você está sem comer, é porque você é isso. Quando você jejua, essas coisas afloram e você tem uma oportunidade de se prostrar diante do Senhor para confessar a sua fragilidade. Tem pessoas que quando estão em jejum, no trabalho, ninguém pode nem conversar com elas, porque elas estão iradas facilmente. Qual é o propósito secundário do jejum? Mostrar para você quem você é, porque você ainda não sabe. Quando você jejua, você tem uma oportunidade de render ao Senhor os problemas mais profundos do seu caráter, que sem o jejum, talvez eles fiquem omissos durante muito tempo. Eu tenho não vou falar o nome, é óbvio, mas eu tenho pessoas com quem eu caminhei durante algum tempo, e até hoje eu me lembro de alguns testemunhos que eu ouvi, a pessoa dizer para mim: pastor, a pessoa tem problema, vamos supor, com pornografia. Está gravando isso aí, Rafa? Misericórdia. O cara tem problema com pornografia. Ele fala: pastor, eu fico 2 meses sem ver pornografia. O dia que eu falo que eu vou jejuar, parece que o capeta, aquilo vem assim, vem com facilidade à tona. Sabe por quê? Porque isso ainda está dentro dele. O jejum não oferece, ele mostra quem está dentro de nós. Eu estou falando de jejum, não estou falando de dieta e nem de greve de fome. Greve de fome não revela isso. Porque o jejum é algo extremamente espiritual. Amém, irmãos? Amém, querido? Quando eu estou jejuando eu fico duro, ignorante. Não, você é isso. O jejum só mostra que você é isso. Você não fica assim porque você está jejuando. Se eu fico sem comer, eu fico com dor de cabeça. Preste atenção. Você não fica com dor de cabeça porque você fica sem comer. Você fica com dor de cabeça porque você é extremamente ansioso. E a ausência da comida se manifesta em dores no corpo ou dores de cabeça, porque a sua ansiedade para se alimentar é absurda. Não para se alimentar. Nesse caso, a alimentação revela: você é ansioso pela vida inteira. A ausência de comida mostra para você que você precisa tratar isso. Amém? Outro propósito secundário do jejum. O jejum nos lembra que nós somos sustentados por Deus. O que é o jejum, então? O jejum é mais um banquete do que uma abstinência. Amém, irmãos? Por quê? Porque jejum não é só ficar sem comer. É ficar sem comer um tipo de comida e escolher comer outro tipo de comida. A comida que vem de Deus. Presta atenção, queridos. Jejum não é deixar de comer. É escolher comer um outro tipo de comida. A comida que vem para nós da palavra do Senhor. Escute isso. Todas as vezes que você estiver jejuando, você precisa simultaneamente se alimentar da palavra. Amém? Quem jejua sem meditar na palavra está fazendo greve de fome e passando fome à toa.
Por quê? Nem para emagrecer serve. Porque depois que você entrega o jejum, você arrebenta o que tiver na frente. Nem para emagrecer jejum serve. Se não for acompanhado de meditação na palavra. Segundo o propósito secundário do jejum, ele nos lembra que nós somos sustentados pela palavra de Deus. E que nós não estamos sem comer. Nós escolhemos nesse tempo de jejum comer um outro tipo de comida, um banquete espiritual. Está entendendo agora, pastorzão? Porque Jesus diz, não faça como os hipócritas, unja a sua cabeça e lava o seu rosto? Por quê? Porque quem come da palavra, irmão, não está sofrendo porque está em jejum, está jubilante porque está tendo a oportunidade de deixar as coisas da terra para experimentar as coisas exclusivamente espirituais da parte de Deus. Não tem por que se abater. Não tem por que se entristecer. O último propósito secundário. Jejum nos ajuda a manter um equilíbrio e foco no propósito das nossas vidas. Olha aqui para mim, irmãos, presta atenção, a gente já vai encerrar. Presta atenção nisso. Amanhã é segunda-feira. Vamos imaginar que hoje Deus fale assim com vocês. Eu disse para o pastor que eu não aceito uma palavra menos do que... Como é que é o negócio? Quem que falou o que aí? Alguém falou alguma coisa? Você falou, Fabinho? Falei para o pastor que eu não aceito nada menos do que a gente experimentou aqui hoje de manhã. O problema é dele e Deus. Eu quero sair daqui arrastado. Imagina que Deus fale algo muito importante para a sua semana, só que amanhã é segunda-feira, cara. Você pega no batidão, já acorda meio atrasado, pula da cama, angustiado, já sai acelerado para chegar no trabalho na hora, chega lá, tem uma demanda de serviços, e a hora que você viu, passou segunda-feira e talvez você continuou com a mesma vida que você teve segunda-feira passada, e nada daquilo que você saiu daqui carregando hoje foi praticado. Agora, vamos imaginar que amanhã você esteja em jejum. Lá para meio-dia e meio, você está desesperado de fome. Alguns sentem até dor no estômago, realmente. Porque a fome verdadeira, ela dá até uma dor mesmo no estômago. Tontura e coisas semelhantes. Meio-dia bate aquele... Aí você lembra. Rapaz, estou de jejum. Uau! Aí você começa a lembrar, isso é algo espiritual. Eu preciso me concentrar naquilo que Deus tem para mim. Aí você lembra da palavra de hoje, porque você está em jejum, e quando nós estamos em jejum, sem perceber e percebendo, nós nos mantemos focados e concentrados no propósito que Deus tem para a nossa vida. Você tem dificuldade de ler a Bíblia, mas se você estiver em jejum, você vai ler a Bíblia. Porque se você não lê, você não suporta ficar sem comer. Porque você não pode só ficar sem comer. Você tem que comer um outro tipo de comida. A comida que vem da boca de Deus. Amém? Como é que eu faço jejum? Vamos lá, para encerrar aqui que já passei da hora. Como é que eu pratico o jejum? Primeiro, comece devagar. E em poucos períodos, através do jejum parcial. Escolha um tipo de comida que para você é muito relevante e se abstenha dela. Para começar, eu sugiro que você faça um jejum de 12 horas. Parcial. Parcial. Retire um grupo de alimento da sua refeição e fique 12 horas sem comer aquele tipo de comida. Vamos supor, fique 12 horas, do almoço até a janta. E só no outro dia, coma carne. Não coma carne nem no almoço, nem na janta. Para pessoas carnívoras como eu pareço um leão. Isso é muito bom. Um outro tipo de jejum, faça um jejum só de líquido, para começar.
Tome suco de manhã, suco 10 horas da manhã, vitamina meio-dia, caldo de feijão, sei lá, se você quiser, não importa. Ah, mas assim é fácil. É nada, faz para você ver. É fácil para quem não faz e fala. Pratique o jejum para você ver como é. Não é uma coisa física, é uma coisa espiritual, irmãos. Amém? O que você precisa entender então sobre o jejum? A maior coisa que você precisa entender para praticar o jejum ele é algo que nós progredimos nele, como exatamente as outras disciplinas espirituais. Ninguém começa jejuando total 40 dias. Você começa com 6 horas, 12 horas total, um dia, uma semana. E enfim, o segundo conselho que eu dou para você praticar o jejum, começar a praticar. Se lembre, enquanto você estiver em jejum, das coisas que você deve prestar atenção durante o seu propósito com Deus. Lembre-se que coisas muito espirituais vão acontecer. Desde a manifestação do seu caráter oculto, pecaminoso, até mesmo de lutas espirituais que vão precisar que você as enfrente, para que o propósito do seu jejum se conclua com sucesso para a glória de Deus. Ninguém começa jejuando 40 dias, mas ninguém deve se acomodar a não praticar o jejum por tempo nenhum. Amém? Amém, irmãos? Então essa era a nossa escola de hoje.